Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo de número 12. Estas palavras de Salomão pelo Espírito. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão. E contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Queridos, com alegria nós retornamos às nossas considerações neste glorioso livro, a palavra de Deus, Eclesiastes, que significa o pregador. E deixe-me começar então aqui. Nós iremos considerar estes versículos 9 ao versículo de número 12 em particular. E o que nós temos aqui nesses 4 versículos é algo muito interessante. Salomão irá falar aqui sobre os méritos do companheirismo, os méritos que há na sociabilidade, em andar em companhia, companheirismo. Isto é, em qualquer empreendimento, em qualquer atividade da vida, os méritos de termos companheiros, amigos próximos. E estes 4 versículos, 9, 10, 11 e 12, eles, é claro, seguem na sequência do raciocínio iniciado logo no início do capítulo 4. E esses 4 versículos, se você se recorda o que nós vimos nos versículos anteriores, estes 4 versículos, eles fazem contraste com a atitude daquela pessoa ilustrada no versículo 8. Ali nós temos uma pessoa que busca o seu próprio interesse. Observe comigo este versículo de número 8, estas palavras. Salomão diz em seu raciocínio iniciado lá no versículo 1, e agora no versículo 8 ele diz: há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos, isto é, os olhos da sua mente, da sua cobiça, não se satisfazem com riqueza. Nem diz, isto é, ele nem diz para si mesmo diante desta situação: para quem trabalho eu? Porque eu estou privando a minha alma do bem, vivendo para trabalhar. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. E o que nós temos nos versículos 9 ao versículo de número 12 é um contraste. É um contraste com a atitude deste homem do versículo de número 8, porque Salomão irá falar agora sobre os méritos do companheirismo, o contrário do isolamento e da solidão, os méritos de sociabilidade. E há uma estrutura aqui nesses 4 versículos, e é uma estrutura muito simples e muito didática. No versículo 9, ele irá falar sobre os méritos ou o valor do companheirismo, da sociabilidade, que está no ganho, o ganho que isso pode trazer para uma pessoa. No versículo 10, ele fala sobre auxílio mútuo. No versículo 11, ele vai nos dizer que a sociabilidade, andar junto com outros, traz maior conforto. E no versículo 12, proporciona uma melhor defesa contra inimigos, contra dificuldades. Bem, essa é a estrutura simples e básica aqui. E o que nós temos aqui é bastante sabedoria prática nesses 4 versículos. E eu gostaria, nesta noite, de ser também bastante prático, bastante ilustrativo, já que o texto é bastante prático e ilustrativo. Assim nós começamos no versículo, então, de número 9. Sempre mantenha em mente, ele está fazendo um contraste com esta pessoa, ilustrada no versículo 8. Versículo de número 9, observe comigo. Ele diz: melhor é serem 2 do que 1, porque, sendo 2, tem melhor paga do seu trabalho. E o que ele começa a dizer aqui, o que ele começa a fazer aqui,
é estabelecer uma premissa. Ele estabelece uma regra geral logo no início da argumentação. Observe outra vez, melhor é serem dois do que um. Esta é a premissa. E baseado nessa premissa, ele vai desdobrar o seu argumento. Bem, melhor é serem dois do que ser um. Bem, dois, obviamente, é melhor do que um em muitas coisas. E essa regra geral, essa premissa, ela obviamente é de particular valor, de particular importância nos relacionamentos, no relacionamento conjugal, no casamento. É claro que é melhor serem dois do que um. Se você se recorda as palavras do Senhor lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, lá no início de tudo, lá no início da sociedade, ao formar o primeiro homem, a primeira mulher, e a partir de então, a humanidade, a sociedade, o Senhor já declarou e disse lá no início que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Assim, aqui está a premissa de Salomão, é baseada na sabedoria bíblica, é baseada na vontade de Deus. Então ele diz, melhor é serem dois do que um. E nós vamos ver como é de vital importância esse princípio no relacionamento conjugal, no casamento. Não é bom que o homem esteja só, diz o Senhor em Gênesis 2,18. Far-lhe-ei uma adjuntora ou ajudadora, auxiliadora idônea. Agora a pergunta é, por que não é bom que o homem esteja só? Bem, a resposta Salomão nos dá logo na sequência. Porque tem melhor paga do seu trabalho se forem dois. E aqui ele começa a desdobrar suas ilustrações. Bem, qualquer serviço que eles fizerem será devolvido a eles de outra maneira, não é? Uma pessoa sozinha irá produzir, de certa forma, menos. E, sobretudo, se nós estamos pensando aqui na antiguidade, em sociedades agrárias, onde muito dependia da força do braço, não é? Assim, 4 braços, mais força, 2 mentes, maior capacidade. Então, o retorno normalmente é maior. E também há coisas que uma pessoa só não consegue fazer, mas 2 conseguem. Há certos planos, propósitos, construções e objetivos que não podem ser facilmente alcançadas por uma única pessoa. É necessário pelo menos mais de uma pessoa. Trabalhando juntas, elas terão maior prazer, menor cansaço, melhor percepção. E assim é melhor estar em 2, porque terão maior pago. Há um provérbio da antiguidade, um provérbio judaico, na verdade, que diz assim: uma pessoa sem um companheiro em qualquer situação de trabalho, uma pessoa sem um companheiro é como a mão esquerda sem a direita. E essa é a ideia por trás deste princípio aqui. E é claro, todos nós sabemos disso, não é? Quantas vezes já tentamos realizar um número de trabalhos sozinhos? Tente carregar uma mesa sozinho de um quarto para outro. E daqui por diante, ou lidar com pessoas sozinhos, dependendo do tipo de pessoa, seguir certos caminhos e viagens sozinho. Assim, uma pessoa sozinha, em um trabalho, é como a mão esquerda sem a mão direita. Bem, quem serve a si próprio, trabalha sozinho. E quem trabalha sozinho é patrão, você sabe, é funcionário, é contador, é zelador ao mesmo tempo. Ele e ela precisam fazer tudo sozinho. E se nós observarmos o raciocínio de Salomão aqui nos versículos anteriores, essa pessoa que trabalha sozinho, que é seu patrão, que é o empregado, que é o funcionário, que é o tesoureiro, bem, essa pessoa normalmente ela prova ser muito mais injusta e ingrata consigo mesma do que se ela trabalhasse com alguém ou para alguém, não é verdade? Porque a pessoa que trabalha sozinha em busca de um lucro, ela tende a não dar descanso a si mesma. Ela tende a não dar férias a si mesma. Ela é seu próprio patrão. E como patrão, ela é muito severa de si mesma. E ela é um funcionário. Como funcionário, ela quer ser um bom funcionário. Não quer parar de trabalhar e não quer dizer não para o patrão. E o patrão não quer dizer sim para nada. Assim, a pessoa que é seu próprio patrão, funcionário e tesoureiro, não dá descanso a si mesmo. Não dá férias a si mesmo. Não paga a sua hora extra. Não cuida da sua saúde, não aproveita o que é produzido. É por isso que é geralmente melhor
não trabalhar sozinho para si mesmo, porque nós tendemos a ser muito injustos e muito ingratos com nós mesmos. Talvez a maioria aqui pode exemplificar isso em experiência própria, né? Quando por algum tempo trabalhou sozinho ou trabalhou por conta própria, quero dizer, em seu próprio calendário, em seu próprio cronograma. A tendência é que os relacionamentos aos poucos esfacelem e a saúde também vai embora. Assim, o versículo 8 nos diz, porque o exemplo está aqui: há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. Ele é seu patrão, seu tesoureiro, seu funcionário. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Veja, nem diz a si mesmo: para quem trabalho eu? Ele não tem ninguém, nem irmão, nem mãe, nem marido, nem ninguém. Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Eu não tenho ninguém para cuidar, nem para dividir, nem para compartilhar dia e noite no trabalho, porque eu privo a minha alma do bem. Ele não se pergunta. E assim Salomão está contrastando com este caso anterior. E ele inicia dizendo, com esse seu princípio, é melhor serem dois do que um. Por quê? Bem, porque primeiro estabeleceu assim Deus. E então, na sequência, ilustrando, porque eles têm melhor paga. Paga no sentido de benefício, no sentido de resultado, no sentido de produção também. Versículo 10. Melhor é serem dois, porque 10, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Aqui está um elemento positivo, né? No versículo 9 também é positivo. Melhor paga, versículo 10, a primeira parte, também positivo. Um levanta o seu companheiro. Agora ele começa a introduzir os pontos negativos de estar sozinho ou isolado. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Aqui está o lado negativo. Bem, porque se um cair, observe o versículo novamente. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, segundo exemplo, o outro levanta o seu companheiro. Claro, Salomão está aplicando isso aqui de uma maneira concreta, não é? Real, no sentido físico, mas também de uma maneira metafórica. Se alguém cair, bem, se dois estão andando juntos, se um cair, o outro estende a mão e o ajuda a levantar, não é? Se a pessoa está doente, machucada e cair, o companheiro levanta. Em qualquer dificuldade, em um buraco, mas também cair em uma situação difícil. Cair em uma angústia na mente ou no corpo, ou uma enfermidade severa. Se uma pessoa cai em uma angústia, tendo um amigo, um companheiro, uma companheira, ele consegue ser levantado dessa dificuldade. Mas ai daquele que cair em dificuldade sozinho, sem irmão, sem pai, sem mãe, sem filho, sem amigo, sem irmão, é o que ele descreve no versículo 8. Se uma pessoa cai em um problema mental, uma grande angústia, uma grande dificuldade, tendo alguém próximo, pode se aconselhar, pode ser animado, um amigo querido, uma esposa, um marido, um filho, um irmão, um vizinho querido, um companheiro, lhe animará. Isso é bastante óbvio, não é? Se alguém cair, diz Salomão, porque se um cair. Bem, se um crente cair em pecado, o seu amigo, o seu irmão em Cristo, a sua irmã, ajudará a recuperá-lo com espírito de mansidão. Não é o que diz a palavra de Deus, meus queridos irmãos, vós que sois espirituais, se vedes alguém cair em pecado, então, com espírito de mansidão. E mais se esse crente viver só, isto é, isolado do povo de Deus, quem o ajudará? E se uma pessoa for ludibriada pelo mundo, um crente, um cristão for ludibriado pelo engano, pela vaidade, pela cobiça deste mundo, levado a entrar na maré da cobiça, da maldade, turbado pelo mundo, bem, o seu irmão, companheiro, lhe dará conselho, lhe dará admoestação. E às vezes, e isso somente um companheiro, um amigo, um irmão faz, não é? Às vezes, mesmo as feridas de um amigo, sempre, não é, na verdade, são muito melhor do que os beijos do mundo, de um inimigo. E é Salomão que nos recorda disso lá em Provérbios. Nós iremos verificar Provérbios algumas vezes, Provérbios 27, versículo 6, observe, leais são as feridas feitas pelo amigo,
mas os beijos do inimigo são enganosos. Assim, se um irmão cair, for ludibriado pelo mundo, seu irmão lhe aconselhará ou mesmo lhe repreenderá. E isso quer dizer as feridas. E estas feridas são a cura, muitas vezes. Uma repreensão de amor sincera, em espírito de mansidão, resgatará uma pessoa que foi levada pelo mundo. Assim, esse princípio ele é válido em todas as circunstâncias. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Bem, você se recorda de exemplos na Bíblia, mesmo o apóstolo Paulo, por exemplo. Embora Paulo nos disse que ele não levava consigo uma esposa, companheira, como fazia Pedro e outros apóstolos, muito provável que Paulo fosse viúvo, nós não sabemos exatamente. Mas Paulo sempre garantia que viajasse em suas viagens missionárias com um companheiro cristão, um companheiro de viagem, de pregação do Evangelho. Ele sempre ia com um colaborador, ou com Barnabé, ou com Silas, ou com Timóteo, ou com Tito, ou com Lucas, né? Lucas, que era um médico, estava sempre junto de companheiros na fé. Em outras regiões, na Ásia, por exemplo, outros irmãos e irmãs juntos no serviço do Senhor, na obra do Senhor. E mesmo ao final da sua vida, em sua prisão, nós lemos lá em 2 Timóteo, ao escrever para Timóteo, que ele se alegrava porque Lucas estava com ele ali em Roma. E Timóteo também. Ele não estava só. Bem, de modo que Salomão, o que ele está fazendo aqui, meus queridos? Salomão está recomendando o casamento. E Salomão está recomendando a amizade. O casamento é recomendado lá no início. Não é bom que o homem, o ser humano, a mulher esteja só. E é recomendado aqui novamente, porque nós vamos observar certos elementos que se aplicam de uma maneira mais específica ao casamento. Por exemplo, o versículo 11, não é? Mas é claro, metaforicamente, conotativamente, em muitos outros sentidos. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está recomendando tanto o casamento quanto a amizade. E, é claro, a sociabilidade em geral como uma cura para os males que advêm de uma vida centrada em si mesmo. Bem, ele tem em vista aqui o mal que ele viu no versículo 8. O versículo 8 ele mostra um grande mal. Ele começa alguns versículos antes dizendo ao mal que eu vi sobre a terra, ele começa a descrever. E ele viu este grande mal por último, que é viver isolado, viver para si mesmo, em busca de ganho, centrado em si mesmo. E assim ele recomenda a sociabilidade como um cordial, um remédio para este mal. E ele recomenda então a sociabilidade, o companheirismo, mesmo o casamento, como remédio. Bem, o avarento, o egoísta, o cobiçoso, o mundano, é claro, ele tende a rejeitar o companheirismo. Este é o indivíduo aqui do versículo 8. Essa pessoa tende a rejeitar o companheirismo. Por quê? Bem, por causa das responsabilidades implicadas, não é, no companheirismo. Para ter companheiros há um custo, não é? E custo é coisa que o avarento não gosta. Para ter companheiro há gastos, não é? Você tem que dar atenção para essa pessoa, para outro. E assim, o companheirismo é um remédio para a avareza egoísta do versículo 8. Mas é claro, Salomão irá argumentar nesses 4 versículos agora que os benefícios, que os confortos, que a alegria do companheirismo, do casamento, pagarão o custo da sociabilidade, da sociedade. O avarento, ele quer estar sozinho, o cobiçoso, ele quer estar sozinho. E por cobiçoso, isso não se refere somente a bens materiais, não é? Há imateriais também, a vanglória. Mas Salomão vai argumentar que os benefícios da sociabilidade, da amizade, do casamento pagam todos esses custos que o egoísta, o cobiçoso imagina que terá ao se casar, ao buscar amizade, estar com outras pessoas. Bem, versículo 11, então, mais um exemplo. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Claro, ele está utilizando uma metáfora da antiguidade, né? Nas viagens, no frio, não havia aquecedor elétrico, não é?
muito insalubre aquelas casas, etc. Mas a partir de um exemplo, de uma ilustração terrena, ele certamente generaliza aqui. Bem, Salomão entendeu quão importante isso era, não é? Especialmente para o marido e esposo idosos, naquele período. Agora, a imagem aqui, que é retirada do relacionamento conjugal, marido e esposa, ela se aplica universalmente ao apreço, ao calor humano, à simpatia, vez e outra vez. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. E aqui está a aplicação. Mas um só como se aquentará. É claro que ele tem em vista a simpatia, o apreço e o calor humano, que é derivado de qualquer relacionamento humano, do companheirismo, não é verdade? Sim, ele tem isso em vista. Andar com irmãos, com amigos, proporciona este calor humano, esta amizade, não é? Este auxílio, esta descontração, esta exortação, este vamos lá, vamos andar juntos. É isso que ele está dizendo aqui. Mas se um andar só, como se aquentará a sua mente, o seu ânimo, com boas palavras, com palavras de ânimo, com palavras de exortação. E naturalmente nós vemos isso entre o povo de Deus, é claro, se você se recorda lá em Lucas no capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 1, nós lemos assim: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 discípulos, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Se você se recorda em Atos 28, 15, há um outro exemplo desse companheirismo. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, e você se recorda que o contexto aqui é aqueles últimos quilômetros para Paulo e seus companheiros chegarem em Roma, e de lá de Roma, ouvindo os irmãos novas de nós, saíram ao encontro à praça de Ápio e a 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Você percebe o calor humano, calor cristão, no companheirismo. Então, os 70 discípulos são enviados em pares. Os 12 apóstolos, lá em Mateus capítulo 10, versículo 11, eles são enviados em pares. Isso é muito da sabedoria de Deus. Muito da sabedoria de Deus. Porque se um cair, o outro levanta. Se um estiver frio no trabalho do Senhor, o outro o fortalece, recordando o comando do Mestre, as promessas do Senhor, dando um empurrão, andando juntos. É por isso, meus queridos amigos, que quando nós realizamos o nosso trabalho de evangelismo como igreja, nas portas do metrô, nos pontos de ônibus, no aeroporto e o porta a porta, de casa em casa, nós vamos em 2. Primeiro, pelo exemplo que nós temos aqui do Senhor enviando os apóstolos, e segundo, pela sabedoria por trás de irem de 2, porque um levanta o ânimo do outro, um defende o outro, vigiando as costas do outro, um auxilia o outro na conversação, quando alguém está enfrentando uma pessoa, enfrentando entre aspas, é claro, conversando, demonstrando com alguém de dificuldade, ou do sexo oposto, não é? A sabedoria de 2 ali juntos, um ora pelo outro espiritualmente. É por isso que eu tenho sempre exortado os irmãos a não se separarem no trabalho de evangelismo nas ruas, estarem sempre em dupla, um vigiando, o outro segurança, auxiliando, orando, não é? Assim é importante que isso aconteça. De modo que nós nos policiamos, mesmo quando estamos em 2, nós não queremos fazer o trabalho sozinhos, não é? Queremos fazer o trabalho em duplas. Bem, há muita sabedoria, então, nisto. Volte este versículo, então, de número 10 novamente, 11, perdão. Porque se um cair, o outro levanta, versículo 11, como se aquentará um sozinho, mas um só, como se aquentará. Aqui está a sabedoria de Deus. Volte lá no princípio em Gênesis. Deus criou o ser humano, Adão, e não havia nada de errado em Adão. Ele o criou em perfeição, física, mental, no ambiente. Mas Deus olhou, ele disse: está faltando algo, não nele, mas para ele. O homem, o ser humano, não poderia estar só. E aí nós lemos aquela ilustração bela, muito interessante, que não se achou para o ser humano um companheiro, companheira, não é? Idônea.
porque os animais não possuem alma para conversar, compartilhar. Assim, o companheiro que Deus criou para o ser humano foi um outro ser humano, com uma alma. E esta é a ideia, não é? Do companheiro. Ou seja, não me entenda errado, mas a ilustração é a seguinte: o termo homem no grego aqui, e traduzido no Septuaginta também lá em Gênesis, para o ser humano, o homem, é o termo antropos, de onde nós tiramos antropologia, não é? E tantas outras derivações. E antropos significa o ser humano. Assim, em português, nós usamos o termo homem como referência ao homem e à mulher, ao ser humano. De maneira que quando o Senhor viu que Adão precisava de companhia, o que ele fez foi criar um outro antropos, um outro ser humano. Assim, nesse sentido, a mulher é como o homem um ser humano. A mulher também é um varão, só que com a modificação de oa, né? Varoa. Ou seja, o que Deus fez foi criar um outro Adão. Mas é claro, ele criou um Adão em um sentido melhor, em um certo sentido, né? E deu a ele o nome de o outro lado do Adão, não é? E características para que os dois andassem juntos e houvesse uma mutualidade mental, intelectual, física, apreciativa, não é? Imagina se ele tivesse apenas criado um outro Adão, não é? Assim como o Adão, não é? Masculino. Então o que o Senhor fez foi criar um outro antropos, um outro ser humano, um outro Adão, mas a versão feminina do Adão. De maneira que nós sempre lembramos isso, não é? Deus criou Adão e Eva, varão e varoa. Bem, lá no início, ele viu que não era bom que o antropos, o ser humano que ele criou, o varão que ele criou, não estivesse só. Então ele criou um outro varão, varoa, assim por dizer. Idoneidade, igualdade diante de Deus na criação, igualdade diante de Deus na queda, no pecado. Não há diferença entre homem e mulher neste sentido, a diferença entre papéis, mas iguais na criação, iguais em capacidade, iguais no pecado, caíram juntos, iguais na redenção, salvação para ambos. Nós devemos manter isso em vista. E é certo, este princípio, ele perpassa as sociedades. Não é bom que o homem ande só, que a mulher, separando agora, esteja isolada. E nós veremos um pouco mais agora neste versículo tão belo, versículo de número 12. Na verdade, deixe-me ler a partir do versículo 9, para a gente pegar o fio do raciocínio aqui, porque o versículo 12, ele conclui estes 4 versículos aqui, embora o raciocínio do capítulo não é concluído. Versículo de número 9, melhor é serem 2 do que 1. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Bem, a aplicação é clara: se alguém prevalecer contra um, injustamente, um for atacado por um mais forte, uma situação mais difícil, então, sendo 2, conseguirão lutar melhor. Em qualquer situação física, não é? Se um animal ataca um, mas se há 2 para defender, melhor é. Em uma situação de opressão, em uma situação de perseguição, em uma situação de dificuldade, assim, isso pode se aplicar de uma maneira conotativa e denotativa em muitas e muitas situações, não é? Então ele segue dizendo: se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Bem, normalmente nós ouvimos isso sendo aplicado ao casamento, não é? Em sermões de casamento. E é claro, isso é verdadeiro, não é o casamento cristão. Agora, o cordão de 3 dobras. Deixa-me explicar isso antes de nós aplicarmos. Isso é uma expressão proverbial. Cordão de 3 dobras, não se quebra tão depressa. Observe como é uma expressão proverbial. Ele diz, aplicando: se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aqui ele introduz o provérbio que todos já conheciam na época
E aquele provérbio, cordão de 3 dobras, não se quebra tão depressa, se aplica, é verdadeiro. Se dá um exemplo em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Aqui está um exemplo. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Se a sua versão da Bíblia for outra do que a nossa que nós estamos lendo aqui, provavelmente você vai ler algo do tipo: na multidão de conselhos há sabedoria. Algumas versões aparecem assim, mas isso é uma má tradução. É uma má tradução porque isso é contrário ao ensino da palavra de Deus. Sabedoria não vem do muito conselho, do muito estudo, da assessoria jurídica, contábil, política. Sabedoria não vem dessas fontes. Sabedoria vem do alto. É um dom de Deus. Assim é correta a tradução que diz: na multidão dos conselhos, a segurança. Claro, a segurança. Se você vai comprar uma propriedade usada, um imóvel usado, é melhor você buscar assessoria de um escritório de engenharia, contábil, de um corretor de confiança, não é? Então, a segurança para comprar esse imóvel. Você vai fazer uma cirurgia complexa, pega uma segunda opinião de um outro médico, vai fazer uma viagem. Assim, a segurança em grandes decisões, quando nós ouvimos a multidão de conselhos de pessoas que têm algum conhecimento, alguma experiência na área. Mas o princípio está aqui, que bate, ou melhor, que corrobora com o versículo 12 de Eclesiastes 4, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, o provérbio. Ou seja, tudo aquilo que é fortalecido, sendo redundante, é mais forte. Uma corda, ela é feita de muitos fios, não é verdade? O fio de uma corda, quando esses fios estão separados, eles facilmente se quebram. Você já viu aquelas cordas feitas de vegetais secos, fibra de vegetal? Não é? Por mais resistente, mais grossa que elas sejam, e às vezes você vê cordas imensas em portos, não é, para segurar navios imensos, coisa absurda. Mas você observa que elas são feitas daqueles cabelos, daqueles fios, não é, seco do vegetal. Assim, naturalmente, um fio à parte, ele se quebra facilmente. Mas quando esses fios estão unidos, uma corda mais fina, que é unida em outra corda mais fina, em uma outra, 3 cordas, e aí são torcidas, então você tem uma corda mais grossa que não se quebra facilmente. Essa é a ideia aqui. Cordão, a corda, com 3 paralelos ali torcidos, não se quebra tão facilmente. Bem, esse é o exemplo óbvio, não é? Agora, isso se aplica em qualquer situação. 3 resistirão melhor do que 1. E em muitos casos. Agora, deixa nos aplicar isso aqui da maneira que se deve ser aplicado. Claro, nós estamos pensando espiritualmente, pense sobre um crente. Quão triste, queridos irmãos, quando crentes em Jesus Cristo, pessoas salvas, elas se separam do corpo de Cristo. Elas se isolam para viverem suas vidas cristãs sozinhas. E aqui eu tenho visto especialmente os jovens. Jovens solteiros, muitas vezes, ou solteiros, não jovens, que se isolam do corpo de Cristo para viver a sua vida sozinho. Quão triste é isso, não é? Porque, pastoralmente falando, eu tenho visto muitos exemplos. E na minha vida cristã observado também. Porque o crente, ao viver isolado do corpo de Cristo, da comunidade dos salvos, ele irá enfrentar muitas dificuldades. Esse crente, ao tomar essa postura, ele terá que enfrentar o mundo sozinho. Imagina estar sozinho no mundo, sem irmãos em Cristo, sem conselhos. Imagine ter que discernir todas as dificuldades sozinhos. Ele não vai ter a segurança, por exemplo, dos muitos conselhos de irmãos. Oh, não vá por essa área. Não se case dessa maneira, esta carreira talvez não seja para você, estas companhias não são sábias. Ele não terá essa segurança dos muitos conselhos. Ele terá que enfrentar um mundo antagonista que odeia Cristo e o povo de Deus sozinho. Esse cristão, essa moça, este rapaz, esse senhor, essa senhora, vivendo isolado da igreja, terá que tomar suas decisões sozinho, sem a oração do povo de Deus, sem a oração de outras pessoas, sem poder compartilhar com outros crentes
que traga diante do Senhor e concorde com ele e ela em oração, esse cristão terá dificuldades porque sozinho ele não irá prestar contas a ninguém, não é? E quão triste é quando nós não precisamos prestar contas a ninguém. Nós normalmente perdemos o freio. Satanás nos tenta quando nós não prestamos contas a ninguém. Nós perdemos os limites. Um crente sozinho no mundo, ele não estará debaixo da disciplina bíblica. E por disciplina eu não quero dizer necessariamente correção, porque um exército bem disciplinado não é um exército que o sargento tem que estar gritando o tempo todo com os soldados, não é? É um exército que sabe trabalhar bem, sem problema nenhum. Assim, um crente sozinho, ele não está debaixo do treinamento, da disciplina, do caminho que é fornecida junto com o povo de Deus, andando com o povo de Deus. E é claro, ele não estará debaixo da disciplina necessária para a sua correção. Ele estará solto em si mesmo, o que é um grande perigo. Ele não estará debaixo do monitoramento e do cuidado de outros crentes que zelarão por ele, observarão que caminhos ele está andando. A Bíblia diz que nós não devemos sofrer o pecado em um irmão. Significa que nós não devemos aguentar o pecado em um irmão. Isto é, nós não podemos ver uma pessoa indo em direção ao pecado, ao buraco, e fechar os olhos e deixar acontecer. Nós não podemos permitir isso, suportar isso. Nós temos que ajudar a pessoa a não cair no buraco. Mas se um crente, um cristão anda sozinho, ele não tem esse auxílio, o monitoramento, o cuidado de outros crentes. E tristemente, este crente, e esta não é a vontade de Deus, ele será uma ovelha, mas uma ovelha sem pastor. Porque a palavra de Deus diz que Deus deu, e isso é um dom, alguns como pastores. Crentes são ilustrados como ovelhas. E o Senhor não deixou essas ovelhas sozinhas. Ele as planta em igrejas locais, templos do Espírito, templos espirituais como pedras vivas no corpo de Cristo para serem pastoreadas, instruídas. Um crente que se isola, um cristão que se isola, decide se isolar, ele também se priva de uma parte muito importante para a vida cristã, estabelecida por Deus. E nisso você observa como essa história de desigrejado é completamente herético e vem da mente de Satanás. E a decisão que alguns crentes tomam de viverem sua vida cristã sozinha, se por dizer, que é algo contraditório, não provém da palavra de Deus. Uma pessoa isolada, um cristão isolado, se priva de partes importantes e vitais da vida cristã. Por exemplo, o cristão se privará de alguns dos meios da graça. E você sabe que a adoração conjunta do povo de Deus conjunta é um meio pelo qual Deus dispensa graça à nossa alma. E graça é o que nós precisamos para a vida diária. A comunhão com o povo de Deus, a exortação do povo de Deus, o ensino da palavra, a adoração corporativa, pessoas orando por mim e eu orando por outras pessoas. Segundo, eu não terei serviço corporativo com o povo de Deus, eu vou enterrar o meu talento e um dia eu vou ter que prestar contas a Deus. Terceiro, o meu talento, o dom que eu recebi de Deus na salvação, ele é para ser usado no contexto da igreja. Porque um dom espiritual, eu sempre tenho ilustrado isso, os irmãos se recordam? Um dom espiritual não é como um perfume, não é? Que eu ganhei para me usar, para mim mesmo. Que os outros sintam o meu cheiro, o meu talento. Um dom espiritual não é um troféu que eu ganhei e ponho na prateleira, uma roupa bonita, não. Um dom espiritual recebido na conversão é como uma bandeja. Eu te sirvo com o meu dom na igreja e você me serve, nós servimos uns aos outros. E assim o corpo de Cristo é edificado. Essa é a função do dom na igreja. Deus não dá dom a ninguém para viver isolado. O objetivo é a edificação do corpo de Cristo, a santificação do povo de Deus, para que alcance a estatura de varão perfeito, que é Cristo. Assim, imagine um crente isolado, ele vive fora do propósito de Deus, ele vive em desobediência, isolado do corpo de Cristo local. Ele não terá serviço corporativo a Cristo, ele enterra o seu dom. E lembre-se, esse crente irá se privar em desobediência das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Ordenanças são ordens. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunirdes. Nenhum cristão dá a ceia a si mesmo. Ele recebe a ceia junto com o corpo de Cristo. Nenhum cristão batiza a si mesmo. Ele é batizado no contexto da igreja local. Assim, pense sobre desigrejados, crentes isolados. Eu vivo o meu cristianismo da minha maneira. Não. Você vive de uma maneira orgulhosa, desobediente e soberba.
O Senhor nos criou para estarmos unidos nele espiritualmente e uns nos outros. O crente isolado, ele se priva do apoio mútuo. Ou seja, veja o que diz Salomão nos 4 versículos. O crente isolado, se ele cair, ninguém vê. Quem vai levantá-lo? Se ele estiver com frio, ninguém sabe. Se ele estiver mal, para baixo, passando por dificuldade, ninguém sabe. Quem vai aquecê-lo, animá-lo, exortá-lo? Se ele for atacado, como é que ele vai prevalecer? Fora da igreja, com o povo de Deus, sim, o Senhor preservará, mas será muitas feridas, muitas dificuldades, muitos abatimentos. Mas no corpo de Cristo, não. Nós resistimos juntos, como igreja. Assim, essa é a aplicação de Salomão, obviamente, nesse capítulo. Ele não terá ninguém para vigiar as costas. Esse crente, esse cristão isolado, ele não poderá se alegrar com os que se alegram, nem chorar com os que choram. Ele é egoísta. Ele não vai experimentar a alegria do povo de Deus, de ver as bênçãos de um outro crente, de ouvir essas bênçãos. Nem poder chorar com os que choram, nem ninguém chorará por ele, porque não sabe as suas dores. E ele também não poderá ser aperfeiçoado em amor. Porque se aperfeiçoar em amor, o amor de Deus foi derramado em nossos corações na conversão. Mas esse amor precisa ser aperfeiçoado. E assim como o ferro com ferro se afia, não é? Você afia uma faca num outro ferro. O amor que nós recebemos, ele é aperfeiçoado em amor. Amor fraternal. Se o amor é o maior dos dons, meus irmãos, e nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 13, não é? O amor permanece. Se o amor é o maior dos dons, então o amor fraternal é a manifestação mais refinada de amor que existe. Então pense sobre um desigrejado agora, ou qualquer argumento a favor de ser desigrejado. Ou de viver a vida cristã sozinho, como alguns aí. Eu visito uma igreja no dia, no domingo, eu vivo sozinho, eu não quero ser membro, participar, eu não quero ter relacionamento, eu quero viver a minha vida. A igreja está tudo errado. Isso é um grande mal, uma grande mentira desses últimos dias. Assim, essas palavras são profundas, são verdadeiras. Mas deixe-me recordar algo. Salomão já havia declarado isso lá em Provérbios. O que ele faz agora, nesses 4 versículos de Eclesiastes, é desdobrar, ilustrar, exemplificar. Veja o que ele já disse em Provérbios, lá em Provérbios capítulo 18, no versículo 1, ele diz assim, e lá em Eclesiastes ele vai ilustrar o que ele diz em Provérbios 18:1. Ele diz, atente bem para isso, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele, o que se isola, se levanta, se insurge, vai contra toda a sabedoria. E é isso que ele ilustra. Qual é a sabedoria? Aquele que ele descreveu lá em Eclesiastes 4. É melhor serem 2, se um cai, outro levanta, se estiver com frio, o outro aquece, se for atacado, o outro defende. Tudo isso que eu desdobrei aqui nesses exemplos do crente na igreja. Assim, quando você vê uma pessoa que se diz cristã se isolando demasiadamente, se afastando, querendo viver sua vida cristã, saiba que a única razão por trás disso aí é isso aqui, ó. Essa pessoa está buscando satisfazer seu próprio desejo, seu próprio interesse. Ele se isola para isso. Ele se insurge, ele vai contra a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é, lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Busca satisfazer seu próprio interesse aquele que se isola. Bem, aquele que se isola se insurge contra toda a sabedoria, ou a verdadeira sabedoria. E assim ele ilustra. Agora, ele se insurge contra toda a sabedoria. E é claro, Salomão ele sempre exemplifica. E no versículo 1 aí do capítulo 18, versículo 2, ele começa a dar o exemplo do problema de quem se insurge contra a sabedoria. Observe, versículo 1, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria. Bem, se ele vai contra a sabedoria, ele é tolo. Quem é que é tolo, senão aquele que é nécio e não tem sabedoria? E o que o tolo faz, aquele que se insurge contra a sabedoria? Bem, ele não tem prazer na sabedoria. Ele tem prazer em quê, então? Ele se isola para quê? Só em que se manifeste aquilo que agrada seu coração. É necessário explicar isso aqui. Por que a pessoa se isola?
Porque ela só tem prazer naquilo que agrada seu coração. Essa é a razão. Essa é a razão. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Aqui está o exemplo. Bem, qual é a tendência de alguém que se isola demasiadamente? E aqui eu devo fazer um pequeno parênteses, porque há uma diferença entre solidão e solitude. Certo? Isolamento, vida solitária e solitude. Solitude é quando nós precisamos de um momento a sós, à parte, para estar com o Senhor, para deixar o barulho de lado, para organizar os pensamentos, etc. Eu vou desdobrar um pouquinho mais disso no final. E solidão, isolamento é viver só, é fazer as coisas só, é andar só, é estar só, é querer estar só. Agora, obviamente, há uma diferença aqui entre isolamento e isolamento. Veja, há alguém que se isola, e esse é o nécio, porque essa pessoa se isola de tudo. Mas há pessoas que vivem só, mas elas não estão só. Elas talvez morem só, mas elas não vivem só, porque ela está em contato com a família, com a sua igreja, com seus colegas, com seu grupo social. Ela não vive só, ela não se isola. Mas há aquele que se isola, vive só, trabalha para casa, seus interesses, seus prazeres, seus lazeres, às vezes trabalha sozinho em casa, mais ninguém, vive para si, supermercado, lazer, em si, seu interesse intelectual, físico, o que quer que seja. Esse é o nécio. Esse é o nécio, certo? Importante fazer essa diferenciação aqui. Agora, aquele que se isola demasiadamente tem essa tendência a se tornar esse nécio. Então nós temos que tomar um grande cuidado. E aqui está o perigo. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria, toda a sabedoria. Veja, a tendência de uma pessoa que se isola demasiadamente é que essa pessoa desenvolve manias e hábitos negativos para o convívio social. Quanto mais se isola, mais essa pessoa desenvolve traços e manias negativas para o convívio social. E eu penso que a principal e mais danosa dessas características, que é observável em qualquer pessoa que por muito tempo se isola, é a seguinte: essa pessoa aos poucos, ao longo dos meses, não acontece de repente, a pessoa se isola, meses, anos, etc. Essa pessoa passa automaticamente, quase que num controle automático, a preocupar-se somente consigo mesma. Você já observou isso? Isso se torna aparente, se torna evidente. A pessoa está isolada, vive só, consigo mesma. Por quê? Porque ela vive em torno de si. Ela somente o dia inteiro ali naquele local de trabalho, dentro de casa, só pensa em si. Estou com fome, está pensando em si. Estou sentindo dor, está pensando em si. Estou cansado, está pensando em si. Não gosto disso, eu estou pensando em si. Eu gosto disso, está pensando em si. O que as pessoas pensam sobre mim, está pensando em si. Quando é que isso vai acontecer comigo, está pensando em si. De tanto pensar em si, em si, em si, em si, em si, ainda embora coisas legítimas, a pessoa desenvolve, sem perceber muitas vezes, essa tendência danosa a preocupar-se somente consigo mesmo, somente com suas necessidades. E aí, a primeira manifestação disso é que quando essa pessoa vem para a sociedade, na igreja, grupo de colegas, de amigos, no restaurante, o que quer que seja, a conversação dessa pessoa é egocentrada. A sua conversação é só sobre si mesma, só sobre seus problemas, suas alegrias, mas eu, e quando eu, e aquilo eu, e eu, e eu. A pessoa que está do lado dá um exemplo: pô, estou passando por isso, por aquilo. Pois é, e eu também, lá vem aquela lista. Olha, eu estou doente, estou tomando esse remédio. A pessoa, mas eu também estou tomando 10 remédios, agora isso e aquilo. E a pessoa, olha, eu tive um filho, um sobrinho nasceu, mas é mesmo, a minha irmã também teve 3 sobrinhos. Eu. Por quê? Porque se exercitou mentalmente a focar em si mesmo, sem perceber. Dia e noite, semana após semana, mês após mês. Segundo, essa pessoa perde a capacidade de ouvir o outro. Foi o que eu acabei de dizer. Por quê? Porque passa muito tempo ouvindo a sua mente. Ela se pergunta algo e a própria mente responde. Não tem alguém ali para responder. Ela se isola, não vai ao trabalho, não vai à igreja, não tem família, não tem filhos. Como a pessoa do versículo 8 do capítulo 4.
Ela pergunta e responde a si mesma. Ela inquere e procura a solução dentro de si mesma. Assim, ela perde a capacidade de ouvir, muito tempo ouvindo a si mesma. Segundo, essa pessoa que se isola porque ela se insurge contra a verdadeira sabedoria, ela vai perdendo a noção de conjunto, de vida em comunidade. Porque ela vive só para si, mas ninguém vive para si, porque Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Significa dizer que em sua alma, essa constituição como ser humano não é para estar só. Então a pessoa começa a perder o senso de conjunto. E o versículo nos diz, ele não tem prazer em si mesmo, mas somente em manifestar aquilo que agrada o seu coração. Busca seu próprio desejo, somente o seu interesse. Essa pessoa ela faz pouco esforço para pensar além de si mesmo. Por quê? Porque ela busca seu interesse. Ela está conversando com alguém não porque está interessada na pessoa para ajudar, é porque talvez através dessa conversa eu consiga alguma resposta, alguma direção para aquilo que eu quero fazer, resolver. Eu. Nem percebe mais. Busca seu próprio interesse. 3, ou C, a pessoa que fica isolada por muito, muito tempo, eu tenho conhecido pessoas assim, elas não querem saber de ninguém, recebem sua comida na porta, não vão a lugar nenhum, trabalham em casa, moram em casa, não se interessam em visitar parentes. Eu lembro de um caso em particular fora do Brasil, de uma pessoa que estava dividindo ali um apartamento, né, um período estudantil, e um certo rapaz, já meia-idade, que estava vivendo ali já bem, a vida inteira, na verdade, depois que saiu de casa, por pelo menos 20 anos, ele já estava vivendo sozinho. E esse rapaz ele começou a desenvolver características peculiares. Ele já não queria mais limpar as coisas. Tinha muita fita VHS, cassete, CD, tinha que limpar, né? Que tinha demais, gostava dos filmes dele, só ele, sozinho. O que ele fez? Começou a colocar plástico em cima de tudo. Tudo na casa tinha plástico. Quem empoeirava, ele jogava o plástico fora, depois de 6 meses põe outro plástico. A pessoa começa a ter certos hábitos. Certos hábitos. Deixa-me citar certos hábitos que eu observo. E eu observei nesse em particular e outras pessoas, e às vezes em mim mesmo, por um tempo que eu morei muito sozinho ali, fora do Brasil, quase 9 anos sozinho ali, a gente começa a desenvolver certos hábitos. Mesmo aqueles que não se isolam completamente, mas que passam muito tempo em torno de si mesmo. Primeiro, a pessoa ela somente faz um esforço para realizar algo para si próprio. Ela não consegue se esforçar, por exemplo, para fazer uma refeição para outra pessoa. Está tão acostumada a cozinhar só para si mesma, que aquele pouquinho só para si, e ter que fazer algo para outra pessoa é um cansaço, é um dissabor, é uma luta, é um negócio absurdo. Não é? Quando alguém entra no contexto da vida dessa pessoa, está muito acostumado ali, aquela panelinha, aquela colher, aquela embalagem congelada que comprou, vai para ali. Chegar alguém, ter que cortar verdura, a verdura já é comprada congelada, não é? Certos hábitos terríveis. É muito difícil realizar algo para outra pessoa. Isso se reflete quando ela sai de casa, quando está na igreja, quando ele está no trabalho com a família. Não consegue levantar para pegar um copo de água para a pessoa, tem que ser servido, só pega para si. Já percebeu isso? Há certos maus hábitos, é por isso que se insurge contra a verdadeira sabedoria. Estou tentando ser prático aqui para vocês perceberem a sabedoria que está por trás disso. Segundo, os padrões de higiene tendem a diminuir drasticamente em quem vive sozinho, isolado de outras pessoas. Por quê? Bom, porque se eu vivo sozinho, a louça começa a se acumular por dias e dias. Porque eu só preciso de uma colher e de um prato, então eu só lavo uma colher e um prato, vou deixando. Daqui a pouco, doenças, né, começam a aparecer ali, eu não sei de onde vem. A roupa, bem, somente lava quando acabou o armário inteiro, está ali acumulado. Aí começa a lavar. São tendências ruins. A pessoa tende, eu estou me pensando aqui fora do Brasil, em experiências que eu estive nesse caso em particular, a pessoa começa a usar o banheiro com a porta aberta. E aí quando vai lá para o local de trabalho, para a igreja, faz a mesma coisa sem perceber. Não é? Não baixa a tampa do vaso, não limpa em volta. Isso é mania de quem vive sozinho por muito tempo. Mas quando você vive em sociedade, você é obrigado a baixar a tampa, obrigado a limpar o vaso, obrigado a lavar sua colher, obrigado. E isso mantém você em disciplina. Assim não é sábio o isolamento completo. Não é?
Você já não limpa mais as coisas após você. Bem, eu sei que todos nós às vezes temos esses hábitos, eu imagino que sobretudo maridos, né? Logo depois que casam, estavam muito tempo em casa, a mãe cuidando, o pai, tem esse hábito, mas isso se torna muito grave em quem mora sozinho, sozinho mesmo, e não tem disciplina. Obviamente eu estou manifestando que há pessoas que moram sozinhas, que têm disciplina, né? Mas esse é caso raro. Mas desenvolve esse hábito. A pessoa nunca limpa as coisas atrás de si mesma. Já viu esse hábito aqui? Ela chupava uma laranja, descascava, terminava de chupar o bagaço, a casca. Lá na pia tinha aquela vasilhinha, né? Que a mãe, a esposa deixa lá para os restos de alimento. O sujeito pega a casca de laranja, o bagaço, põe em cima da pia, a 20 centímetros da lixeira, mas não põe dentro da lixeira. Para que outra pessoa venha depois atrás dele e ponha, estenda a mão, pega o lixo e põe dentro da lixeirinha. Já percebeu esse tipo de coisa? Essa coisa de gente que se isolada. E aí chega na igreja, bebe água, o copo fica lá, bebe mais uma água, o outro copo fica lá, para que alguém venha, pegue o copo e jogue na lata de lixo. Estou dando um exemplo banal, meus queridos. Né? Agora aumente isso aí. Eu não puxo cadeira para ninguém, eu só me preocupo comigo mesmo. Os hábitos começam a se desenvolver, começam a se cristalizar. Eu nem percebo isso. Isso está em mim. Isso é péssimo, não é? Para a vida em sociedade, péssimo para a comunidade. Eu perco a percepção do senso da proximidade das pessoas. Eu estou tão acostumado a me isolar que eu já não percebo que outras pessoas do meu lado que eu posso estar incomodando. Se é um cristão, talvez a pessoa vai orar em voz alta e atrapalhar outra pessoa do lado. Mas não percebe. Está tão acostumado, não é? Por quê? Porque está acostumado às vezes, e eu já caí nesse hábito muitos anos atrás. Estava até brincando com uma irmã outro dia sobre isso, que ele que fica sozinho demais fala sozinho, hein? E me pego às vezes fazendo isso, quando eu chego em casa, falo, você está falando sozinho? Porque eu fico no escritório ali, 8, 10 horas, às vezes, mas graças a Deus, né, o Senhor é sábio, e a gente tem alguém para monitorar, não é? Senão começa a conversar com o cavalo daqui a pouco, ou com o cachorro na rua, etc., com o papagaio. Mas veja, você sai do seu isolamento e vem para a sociedade, vem para a igreja, isso acontece, a pessoa começa a orar em voz alta quando o pastor está orando, ou o outro está orando, e não percebe que está atrapalhando, incomodando, distraindo, quebra a reverência, a adoração deixa de ser espírito em verdade, porque eu não consigo acompanhar outra oração. A pessoa começa, por exemplo, a gesticular sem perceber. E como pastor eu tenho essa vantagem de estar vendo todo mundo, né? Quando a pessoa se isola demais, ela começa a falar sozinho. E o segundo estágio, a pós-graduação disso, é começar a gesticular também. Fala sozinho, está gesticulando, ilustrando. E aí a pessoa traz isso para a sociedade. Não é? E não percebe que os outros estão vendo isso. É imperceptível. Eu não estou criticando ninguém. Cada um de nós aqui tem essa tendência. Por isso que o isolamento não é sábio. Não é? Porque quando há pessoas, você se policia. Às vezes eu observo pessoas olhando para mim no púlpito, como se elas estivessem olhando uma televisão. Sabe, né? Quando você está na televisão, você aponta, você fala, mas que você está fazendo isso? Oh, você é italiano, né? Quem faz esse negócio desse? Na frente da televisão, ninguém está vendo, o jornalista não está vendo, mas às vezes faz isso na frente do pastor. Que? Não, não. Desse... Visitantes, já vi alguns visitantes fazendo isso. Você percebe, essa pessoa ela assiste muito televisão, não vai na igreja, culto online, e acha que o pastor está ali, não está vendo você do outro lado da tela. Né? Põe o dedo no nariz e vai para lá e vem para cá. Mas o que é isso? E outras coisas ainda, né? Cria uma história, etc, etc. Então, meus queridos irmãos, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Eu estou sendo bem simples aqui para vocês perceberem o grau que esse negócio chega. Assim, a pessoa também que está sozinha, ela tem maior tendência à ansiedade, maior tendência à melancolia, nós chamamos isso de desordens mentais, maior dificuldade de dormir, por quê? Porque eu já não tenho mais ninguém para me monitorar, eu vou aproveitando os horários, vou até tarde da noite, aí durmo mal, acordo mal, ninguém para me monitorar, ninguém para pôr o pé no fio, rapaz, vai dormir, para com isso, agora é a hora, vamos dormir, não é? E desligar a luz e etc. Sua saúde vai deteriorando. A mesma coisa com os alimentos. Só para mim mesmo, vou comer uma rosca hoje, amanhã eu como um presunto, depois de amanhã eu como um bacon. É gostoso, já enche rápido e saúde vai para o brejo.
Então essas palavras certamente são verdadeiras. Busca satisfazer seu próprio desejo. Eu vou viver sozinho porque eu sou tão peculiar em meu lazer ou em meus gostos que ninguém mais gosta. Eu posso viver sozinho, porque só eu vou assistir isso, falar sobre isso, pensar sobre isso e ninguém vai me aguentar. Então, quanto egoísmo, né? Quanto egocentrismo. Aí está um outro elemento. Isolar-se, queridos amigos, é uma atitude demasiadamente individualista. Isolar-se demais, e por isolar eu quero dizer não ter sociedade, pessoas para conversar na igreja, um parente, não é? Viver isolado, estar isolado, trabalhar isolado, dias e dias e dias, semanas e meses assim. Muitas vezes é uma característica, muitas vezes não, é sempre uma característica muito individualista. E é uma característica de pessoas orgulhosas e egocêntricas, ego no centro, egocentrada. Por quê? Algumas pessoas, elas se orgulham de separar da comunidade. Elas se orgulham de separar do sentimento comum da comunidade. Todo mundo entende assim, crê assim, anda assim. Algumas pessoas têm um orgulho de separar-se disso. Elas gostam de contradizer o que foi dito diante delas, o senso comum. Não é? Elas querem dar a impressão de ter um espírito livre. Elas querem promover as suas noções pessoais sobre as coisas. Elas querem promover as noções próprias das suas mentes. Embora às vezes essas noções sejam absurdas, excêntricas, infantis, elas se isolam para viver essas noções, para satisfazer essas noções, porque no conjunto as pessoas vão questionar, não é? Mas isso não faz sentido, isso não é bíblico, mas elas querem viver suas noções egocêntricas, imaturas, então elas se isolam para viver, porque elas não querem ser criticadas, ouvir ninguém vendo e observando, elas se isolam para satisfazer alguma vanglória pessoal. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Às vezes pessoas saem da igreja por essa razão. Isolar-se também, muitas vezes, quando não é necessidade, quando não é preciso, é uma característica da autocomiseração. E a autocomiseração, lembre-se sempre, a autocomiseração é orgulho, é uma manifestação do orgulho. Você já viu aquela pessoa, talvez você tenha sido assim, eu acho que é um pouco disso em nós, em determinadas fases da vida, aquela pessoa que estraga a festa, estraga a alegria. Por quê? Não porque haja nada errado, é porque é um egoísmo, uma autocomiseração misturada com orgulho muito grande. Tá todo mundo aqui alegre, batendo papo, e a pessoa, ela dá uma saidinha e se esconde, para que alguém vá atrás dela. A pessoa vai para ali e começa a dar uma cara de triste, de choro, para que alguém vá atrás para conversar. Mas tem algum problema? Não, é porque há uma autocomiseração, um egoísmo tão grande que eu preciso chamar atenção em qualquer situação para mim. Eu preciso ser algum espírito livre, isolado. Minha autocomiseração ou meu orgulho me leva a isso. Não é? Eu preciso sair e chorar num canto quando está todo mundo alegre aqui. Eu me refiro a pessoas que precisam disso, porque o orgulho se alimenta desse tipo de coisa. É individualismo, não é? Há uma vanglória ali. Então eu penso que todos nós passamos por fases assim. Mas lá dentro há esse elemento, muitas vezes. Claro, me refiro a pessoas que se isolam. Isolar-se desta maneira é uma característica também do individualismo carnal. Porque a pessoa ela só busca a sua autogratificação. Ela não deseja trabalhar em conjunto. Por quê? Porque conjunto eu não posso me destacar. Então eu tenho que me destacar, eu sou orgulhoso. Eu não posso fazer meu trabalho quieto, ser uma parte no conjunto, colaborando com o todo. Eu preciso estar no centro do holofote. Eu preciso ser visto, alguém tem que falar, eu preciso fazer isso. É um individualismo carnal, e se é um crente não foi mortificado. É maligno isso aí, é carnal. A pessoa não consegue trabalhar em conjunto, ela precisa se separar, se destacar. Por quê? Porque como um verme, o orgulho precisa ser alimentado. E ele se alimenta de vanglória, ele percebe situações para se alimentar. Essa é uma característica da autocomiseração, da vanglória, e é uma característica de pessoas orgulhosas. Por quê? Porque se eu me isolo, eu não preciso prestar conta a ninguém, não tem ninguém para dizer que eu estou errado. Essa é uma tendência. Eu estou sempre em fuga, eu não consigo ficar parado em uma coisa. Estou sempre dando um jeito de sair dali. Eu não permaneço muito tempo, porque logo as pessoas perceberão minhas falhas, minhas fraquezas,
Mas o orgulho não deseja ser aprimorado, ferro com ferro ali, para se aprimorar. Não, não aceito, eu sou orgulhoso, eu vou me isolar. O ferro com ferro se afia. Assim, aquele que se isola busca seu próprio interesse. Insurge contra a verdadeira sabedoria. Deixa-me então ser mais positivo aqui. Quando é bom isolar? Quando é bom se isolar? Bem, eu mencionei sobre a diferença entre solidão e solitude. Entre isolamento demasiado e solitude. Solitude é quando nós queremos um momento à parte. Momento à parte. Isso é bom. Isolar-se às vezes é bom para estar com o Senhor. Isolar-se de alguma má influência, uma influência errada, ou influências, ou caminhos errados, se afastar por um tempo. É necessário isolar-se e separar-se de todas aquelas coisas que nos embaraçam na jornada cristã. Você se recorda daquelas palavras tão verdadeiras, tão famosas de Hebreus? Eu abro no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, isto é, perseverança, a carreira ou corrida que nos está proposta, isto é, a carreira, a corrida que está diante de nós, o caminho estreito. Nós vamos por ele correndo. Assim é necessário separar-se, isolar-se de tudo aquilo que nos embaraça na vida cristã, que não nos permite correr a jornada cristã, servindo ao Senhor com diligência, amando com os irmãos na jornada cristã. E como igreja, nós precisamos também nos isolar muitas vezes, não que nós amamos o isolacionismo eclesial, congregacional, mas às vezes nós precisamos nos isolar de outros grupos, de outras igrejas, de certos líderes que dão mau testemunho, mesmo que sejam batistas reformados. Porque embora falem bem, creem nas doutrinas certas, têm más companhias, promovem o mundanismo na igreja, soam a trombeta errado no meio do povo de Deus. Muitas vezes, por seu ensino ou companhia, levam novos crentes à marcha ré ao mundo, ao mundanismo. Desses nós temos que nos separar. Porque estão em muito contato com heresias, em vez de condená-las. Assim é necessário esse isolamento, essa separação, ela é sábia. Agora, isso não significa que nós queremos viver como ilhas, não é? Porque isso não é sábio. Nós temos comunhão com outros crentes, igrejas e pastores que também se firmam na fé do povo de Deus. Bem, deixe-me concluir aqui. Ouça essas palavras de Salomão em Eclesiastes. E deixa-me fazer esse parêntese. Há pessoas que têm um chamado da parte de Deus para a solteirice. Isso é verdadeiro. E Deus irá capacitar essas pessoas. São poucas, há um chamado específico, e Deus dará grande graça a estas pessoas para viverem solteiras. E também elas não estarão só, porque como crentes elas estarão com o povo de Deus, andando com o povo de Deus, servindo com o povo de Deus. Isso influenciará grandemente suas vidas. E elas terão uma vida plena, embora não estejam casadas. E há períodos da vida em que o Senhor tem determinado que muitas vezes nós andemos só no sentido de casamento, mas nunca só no sentido do povo de Deus, a igreja do Senhor. Nunca isolados desta maneira. Assim, queridos, nós todos temos essa tendência, não é? Por isso que nós nos monitoramos, estamos no corpo de Cristo, ferro com ferro se afia, se um cai o outro levanta, se tiver frio o outro aquece, nós nos animamos. E os exemplos que eu dei aqui se referem ao policiamento que nós temos que ter, não é? Em nossa vida individual, porque muitas vezes, mesmo casados, dependendo da nossa maneira de trabalhar, ou etc., nós podemos desenvolver certos hábitos que se levantam contra a verdadeira sabedoria. Agora deixe-me concluir aqui. Versículo de número 12, 4 de Eclesiastes. Estas palavras: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Em um sentido espiritual, salvífico, esse cordão nunca se quebrará. É você uma pessoa que está buscando a salvação,
é você alguém que busca a vida eterna, você tem olhado para Deus, você tem visto a justiça de Deus, a lei de Deus, e muitas vezes isso troveja em tua consciência. Ali está um cordão de 2 dobras, não é? Você e Deus. Mas você precisa introduzir esse terceiro cordão. Você precisa ir a Jesus Cristo para a salvação e receber o Espírito Santo de Deus na conversão. E assim este laço, esta aliança, nunca será quebrada. Isso é verdade no início. Assim, queridos amigos, tenha um cordão de 3 dobras. Tenha um cordão de 3 dobras em tua religião. Quando você for ler a palavra de Deus, nunca chegue na palavra de Deus, você e a palavra, 2, não é? Sozinhos. Ore ao Senhor. Busque a graça do Espírito Santo de Deus antes de ler a palavra, ao ler depois. Porque a palavra foi escrita pelo Espírito. E se nós nos submetemos a Deus em oração, Ele nos dá entendimento, clareza, nos ajuda a aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Assim, tem um cordão de 3 dobras em teu devocional. Ore antes. Tem um cordão de 3 dobras a orar ao Senhor, ore em espírito. Isto é, segundo a palavra de Deus, buscando as coisas do alto. Que a sua oração não seja tão terrena, tão egoísta, tão centrada em si mesmo o tempo todo. Pense nas coisas do reino de Deus. E é isso que eu quero dizer com o Espírito. Espírito de Deus na igreja, no reino de Deus, na vida de outros irmãos. Ore, interceda por outros. Eu me lembro de um pastor que foi conversar com Spurgeon, lendo sobre esse pastor. Um membro da igreja, que foi conversar com o pastor Spurgeon. Ele disse assim: pastor, eu tenho tido essa dificuldade. E depois de muita conversa, o pastor Spurgeon perguntou para ele: você já orou a respeito disso? E a resposta dele foi eu só oro a respeito disso, pastor, só oro a respeito disso, todo dia só oro a respeito disso. Bom, talvez seja essa a dificuldade. Você só ora a respeito disso. Você se esqueceu dos teus irmãos, da obra de Cristo, do Evangelho, da salvação de outros, etc, 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 etc. E ele começou a orar, então, em espírito, isto é, pensando além de si mesmo. E o Senhor respondeu, claro, segundo a sabedoria dele, segundo a vontade dele. Assim, tem um cordão de 3 dobras em sua vida de oração. Lembre do reino de Deus. Tem um cordão de 3 dobras, não seja só você e o seu pedido, não é? Tem um cordão de 3 dobras em seu serviço a Cristo. Nosso serviço a Cristo não é feito somente sozinhos. É com o povo de Deus. É com irmãos. E o Espírito habita em sua igreja, assim como habita em nós individualmente. E esse cordão de 3 dobras será mais fácil de ser rompido. Você não desanimará no evangelismo facilmente. Sua vida será de um evangelista ao longo de toda ela, até o final, estando com o povo de Deus. Tem um cordão de 3 dobras em suas amizades. Tem irmãos mais próximos na igreja também, com quem você pode compartilhar, sentar para orar juntos, chamar para tomar um café. Claro, nós devemos fazer isso com todos, não ter panelinhas. Mas procure ter uma irmã, um irmão ou 2 mais próximos ali, para compartilhar, o ferro se afiar. Cordão de 3 dobras, você é seu problema e esse irmão. Você é seu desafio e este irmão, não só você é o desafio. E assim tem um cordão de 3 dobras, sempre, sempre andando com o Espírito Santo de Deus. Ouça essas palavras do apóstolo Paulo, que ilustram tudo, encerram tudo em Gálatas capítulo 5, no versículo 13. Ele diz assim, isso se aplica a todas as áreas da vida. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, isto é, o contrário do que ele acabou de dizer, ou melhor, a ênfase positiva: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, isto é, da condenação. Você vai fazer alguma coisa, está você e a coisa
Busque a presença do Senhor. Seja guiado pela palavra onde o Espírito fala. Ore ao Senhor. Não se incline em seu próprio entendimento, em sua própria escolha. Na palavra de Deus, na oração, no testemunho, em todas as coisas, na luta contra o pecado, sempre busque a direção do Senhor. Antes da tentação, durante a tentação, ao ter vencido ela, ao tomar uma decisão, após, ande com o Senhor. Seja inclinado, busque as coisas do Espírito, cogite as coisas do alto. Assim, meus irmãos, estas palavras são grandiosas. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Com o auxílio do Espírito, na comunhão com o povo de Deus, sem isolacionismo, no corpo de Cristo, andando juntos. Plenitude de vida no Espírito, servindo ao Senhor com alegria, sendo moldados uns com os outros na palavra, ferro com ferro se afiando, suporte mútuo, produzindo mais para o Senhor, agradando o Senhor, uma vida de alegria juntos, aqui até o final, então juntos na glória eterna, onde nunca, nunca, nunca mais haverá separação. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra à nossa alma nesta noite.